Estamos de volta e agora é hora de comentar alguns assuntos importantes para Patos de Minas e região no Análise da Notícia. Quem fala comigo é a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite, como vai? Boa noite, Jéssica. Boa noite para todos que acompanham o NTV News. A gente chega com aquele momento de conversar um pouquinho de algumas notícias que marcam o dia. Pois é, Ludmila, vamos começar aqui com a questão da coletiva, né? Que é tradicional todos os dias, feita pela Secretaria de Estado de Saúde, onde assuntos importantes e direcionamentos são emanados por essas pessoas, orientando como que deve ser o enfrentamento à pandemia aqui no nosso estado. Hoje a gente tem uma fala muito importante do secretário de Saúde, o Carlos Eduardo. Vamos assistir. Estamos com uma tendência à redução dos casos no estado. Em relação à mortalidade, nós hoje em Minas Gerais temos a menor mortalidade proporcional por 100 mil habitantes do país. Nós temos 29,7 óbitos para cada 100 mil habitantes e 62,8 para a taxa do Brasil, para cada 100 mil habitantes. Então, para nós, efetivamente, nós estamos conseguindo ter um controle razoável dessa epidemia. Agora nós começamos a ter uma queda nas notificações de óbitos, na queda nas solicitações de internação, mas eu gostaria aqui de reforçar que isso é um trabalho coletivo de toda a sociedade que vem sendo feito e que esse trabalho não deve encerrar, ou seja, todos nós devemos continuar nos cuidando para que nós consigamos ter os mesmos níveis de resultado que nós tivemos até agora no futuro. Realmente, se o comportamento da população, apesar da legislação produzida, apesar dos esforços do governo do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Saúde, do trabalho que é feito pela nossa assessoria de comunicação e até mesmo da imprensa, que sempre procura reforçar esse comportamento, certamente este comportamento pode interferir e interferir negativamente nos números da pandemia. A sociedade tem que mostrar que aprendeu a se cuidar, que nós vamos andando a cada dia e nos cuidando mais, de forma que nós venhamos a poder retornar às aulas nas escolas e progressivamente ir evoluindo nas ondas. Ludmila, a fala do secretário e do secretário adjunto casam direitinho com a publicação que eu vi mais cedo nas redes sociais, que dizia que a flexibilização e a abertura do comércio, dos setores, a ampliação desses serviços, não significa que a gente está numa situação tranquila, né? A gente tem que manter os cuidados, porque o que a gente não pode é voltar a regredir nesse quadro aí do enfrentamento. Essas falas são ditas com muita ênfase desde ontem. Ontem, aqui no NTV News, a gente mostrou exatamente, é quase que essa coletiva de hoje foi uma repetição do que foi dito ontem. O governo comemorando comedidamente essa queda nos números da Covid-19 em Minas Gerais, seja em número de internação, seja com relação ao número de mortes. A gente tem 63% dos leitos de UTI para a Covid-19 ocupados em Minas Gerais, 59,6% de ocupação em leitos de enfermaria, são os menores percentuais desde o início da pandemia, mas o governo, ele tem uma comemoração com restrição, porque ele teme que essa flexibilização aumente exponencialmente os casos em Minas Gerais, levando em conta até mesmo o que aconteceu com outros países, que foi dito ontem, o secretário de Saúde disse hoje de novo. Então, o Estado vê com muita cautela essa queda nos números e fica assim, com o ar preso, prende a respiração, para que mantenha essa queda e esses números não voltem a crescer, a exemplo de outras cidades e outros países, viu, Jéssica? Pois é, todo cuidado tem que ser mantido, né? Cuidado redobrado. A gente conseguiu evoluir um pouquinho aí nessa questão da abertura, mas ainda está nas nossas mãos aqui manter esses cuidados para que a gente não volte. Vamos ver até mesmo tá porque... Deixa eu só falar uma questão que abrange o Estado, até mesmo porque, olha só, o número de notificações de crianças com suspeita daquela síndrome respiratória associada à Covid, que inclusive nós já fizemos reportagem aqui no NTV News, aumentou em 6 casos em apenas
uma semana. Inclusive, um desses casos que são investigados pelo Estado é de uma criança de São Gotardo. São 38 notificações, 17 confirmações, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Então, há outras complicações que envolvem a Covid-19 e a gente tem que ficar muito alerta com relação a essas questões relacionadas à doença. Pois é, e outra coisa, Ludmila, é que sequelas podem surgir mesmo depois da pessoa ter sido considerada tratada, né? Eu conversei com pacientes, a gente está produzindo um conteúdo especial aqui para trazer para o NTV News, mas isso me espantou, porque o paciente é considerado tratado, ele cumpre todos os dias de isolamento domiciliar, mas depois disso ele ainda pode sentir alguns sintomas que a medicina ainda não entende se esses sintomas serão permanentes, se eles podem acabar, né, de acordo com o tempo, ou se eles podem ser tratados. E alguns desses sintomas são a questão do paladar que fica afetado, a questão do olfato que também fica afetado, ou a pessoa não consegue sentir nada, né, nenhum tipo de cheiro, ou às vezes sente alguma coisa de uma maneira diferente. E a medicina se esforça para tentar descobrir isso. Mas são sintomas, imagina só, depois de você ser considerado curado, você ainda manifesta esse tipo de coisa? E ainda há investigações, tanto da questão da reinfecção, quanto também de sequelas que podem aparecer em estágios futuros após a pessoa ter sido curada. Mas infecções ou doenças importantes, Jéssica, tudo então está naquele momento de descoberta em meio a todo esse caos. Vamos agora aqui para Patos de Minas analisar os dados do coronavírus em relação a ontem e hoje. A primeira tela que a gente tem é a tela dos casos. Eu vou fazer a primeira leitura aqui dos números, né, gerais, que foram apresentados pela assessoria de comunicação de acordo com o painel coronavírus. Em relação a ontem, então, que foi 14 de setembro, a gente tinha 1.832 casos tratados. Hoje a gente tem também os 1.832. O percentual de cura, a gente tem uma leve mudança. Ontem estava em 89,50%, hoje é 88,08%. As pessoas que estavam se recuperando em casa eram 152, hoje são 187. Os casos confirmados, ontem eram 2.046, hoje pularam para 2.079. Os casos internados, ontem 10 pessoas, sendo 4 em leitos de UTI, e hoje 8 pessoas, sendo 3 em leitos de UTI. Os óbitos confirmados, Ludmila, permanecem em 52. Olha só, Jéssica, a gente vê com bastante preocupação esse boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas, porque a gente percebe aí um crescimento no número de infectados. Nas últimas 24 horas, mais 33 pessoas infectadas com Covid-19 e 35 pessoas se recuperando em casa. Ao todo, são 187 pessoas em isolamento, 35 só nas últimas 24 horas com confirmação. Então, nos deixa em alerta sobre o comportamento da sociedade, aquilo que o secretário falava anteriormente, reflexo aqui direto no boletim epidemiológico. Em contrapartida, nós temos aí menos 2 pessoas internadas, menos 1 pessoa internada em leito de UTI, o número de óbitos permanece o mesmo, assim também o outro número que me chama a atenção, números tratados iguais, ou de pessoas curadas iguais de um dia para o outro, quando o esperado é que mais pessoas se curem de um dia para outro. Então, assim, são dados que nos deixam aí em alerta, preocupados, porque, como bem disse o secretário de Saúde, como bem dizem as autoridades, estamos no meio de uma pandemia. Isso não quer dizer que flexibilização seja igual a nenhum cuidado com relação à Covid-19. Mas, Jéssica, ainda falando com relação às internações, a gente tem outra tela aí que dá um panorama também com relação aos infectados da Covid-19 e suspeitos de Patos de Minas. Quando a gente analisa esse número, olha só, a gente tem uma diminuição nas internações, leitos clínicos e de UTI, de suspeitos e confirmados. Logo, a gente tem uma diminuição no percentual de ocupação também.